Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos o nosso estudo, a nossa meditação, a nossa jornada bíblica aqui no capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Quando tiveres que sair à guerra contra os teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está o Senhor teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito, Quando estiveres para iniciar a batalha, o sacerdote aproximará para falar ao povo e proclamará: Ouve, ó Israel, estáis hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, não vos deixeis intimidar, não vos aterrorizeis, tampouco tenha medo por causa deles. Pois o Senhor, o teu Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Os escribas também falarão ao povo, exclamando: Quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Que se retire e volte para casa, para que não morra na peleja e outro a consagre em seu lugar. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu os primeiros frutos, que se retire e volte para casa, para que não corra o risco de morrer em batalha e outro colhe os primeiros frutos que lhe pertencem. Há alguém comprometido para se casar que ainda não recebeu sua mulher, que se retire e volte para casa, para que também não corra o risco de morrer na luta e outro se case com sua esposa. E os escribas continuarão a proclamar ao povo: Quem está apavorado e não tem coragem para prosseguir, que se retire agora e volte para casa, para que sua covardia não desanime seus irmãos. Então, quando terminarem de encorajar o povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Se seus habitantes aceitarem e abrirem as portas da cidade, todo o povo que nela estiver se tornará teu escravo e se sujeitará a trabalhos forçados. Todavia, se eles não aceitarem a paz e entrarem em guerra contra ti, tu a sitiarás. Então o Senhor teu Deus a entregará nas tuas mãos, passará todos os seus homens ao fio da espada. Quanto às mulheres e crianças, animais, tudo que houver na cidade, todos os seus despojos, tu os tomarás como presa, e comerás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te entregou nas mãos. Fará o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distantes de ti, as cidades que não pertencem a estas nações. Todavia, quanto à cidade dessas nações pagãs que o Senhor te dará como herança, não deixará sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátema os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Se os deixares sobreviver, eles vos persuadirão a praticar os mesmos rituais pagãos e repugnantes que fazem quando adoram aos seus deuses, e estariam pecando contra o Senhor vosso Deus. Quando estiverdes que sitiar uma cidade durante muito tempo antes de atacá-la e finalmente tomá-la, não deves abater as árvores a golpes de machado, alimentar-se-á delas, sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um homem, para que trate com um sitiado? Somente a árvore que souberes que é a árvore que não dá frutos que se comam. Essas então poderás cortá-las e talhá-las para fazer instrumentos que ajudem o cerco, até que tenhas conquistado definitivamente a cidade em que está em guerra contra vocês. A vida aqui nesse planeta é um verdadeiro campo de batalhas. Como um jogo onde tudo é muito incerto e a qualquer momento o placar pode virar. Cada batalha precisa ser vencida a cada dia, e quem não conhece as regras perde o jogo. Moisés, antes de entrar na Terra Prometida, estava lendo todo o manual de instrução do ser humano, para que o povo estivesse preparado para lutar e para vencer cada batalha. Os israelitas e os cristãos receberam princípios que têm que ser respeitados, que têm que ser obedecidos,
mesmo diante de tantas oposições que nós enfrentamos enquanto andamos por essa terra. O verso 1 nos ensina que nós devemos confiar completamente em Deus e não temer diante dos desafios que nós somos forçados a enfrentar. E esses desafios muitas vezes vão parecer muito maior do que as nossas forças e do que as nossas habilidades, né? Mesmo assim, o Senhor diz que não é para nós temer. A partir do versículo 2 até o 4, nós vamos ver que nós temos que dar muita atenção e seguir à risca todas as orientações dadas por Moisés, que era o servo de Deus, porque cada ordenança vem direto do trono de Deus, cada ordenança vem trazendo junto a certeza da presença do único e do verdadeiro Deus, com poder para confrontar o coração humano. Depois aqui no versículo 5, a gente vai ver que para Deus é muito mais importante a consagração, a separação entre o pecado e o seu povo do que as guerras. No versículo 6, a gente vê que o mais importante é que o seu povo possa desfrutar dos frutos da nova plantação. E daí no 7, ele diz que para Deus importa muito mais que o noivo aproveite a lua de mel com a esposa do que ele vá para a guerra. No versículo 8, ele ensina que nós precisamos ouvir atentamente as instruções dos líderes que conhecem, respeitam e proclamam o funcionamento do reino de Deus, né? O reinado soberano de Deus respeita a fraqueza de cada pessoa. Ele conhece as circunstâncias de cada um e sabe o que cada um está enfrentando. Deus sabe exatamente a situação que nós enfrentamos quando nós escolhemos fazer a coisa certa. E a ordem é para fazer a coisa certa mesmo quando tudo parece muito incerto. A partir do 9 até o último, até o 20, a ordem é obedecer fielmente às suas orientações. Porque ele sabe como agir, com instruções certas para cada detalhe. Ele mandou destruir, destrua. Se ele mandou preservar, preserve. Lá em cima no versículo 10, ali Deus mandou destruir. Deus mandou... Primeiro ele manda oferecer e sugerir a paz aos inimigos, né? Pregando a palavra da salvação, oferecendo a ajuda necessária para eles andarem no caminho, vigiando para eles não serem enganados e destruídos. Mas nós precisamos, enquanto fazemos isso, ir destruindo todo o mal e toda a arma do inimigo. E nos versículos 12 ali até o 18, a gente vai ver que é preciso destruir completamente toda a influência do mal. Porque qualquer raiz do pecado tem potencial para crescer e para perverter a vida toda de uma família toda e de uma sociedade inteira. Nós não podemos de forma nenhuma ter pena de destruir qualquer coisa que possa ser uma ameaça. Queridos, qualquer coisa que possa ser uma ameaça à nossa vida de santificação, a santificação, a nossa vida e a nossa família precisa ser destruída. Deus fortalece e dá vitória só para quem não abre exceção na luta contra o mal. Se nós não destruirmos completamente o que é uma ameaça para a santificação da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, nós não vamos receber vitória, queridos, e nós, em vez de ser fortalecidos, nós vamos ser enfraquecidos pelo inimigo. Aqui fica muito claro que a gente não pode de forma nenhuma abrir nenhum tipo de exceção na luta contra o mal. E a partir do
aqui nos últimos versículos, Deus manda preservar o meio ambiente. Quem lê a Bíblia e reconhece que ela é realmente a palavra de Deus, pode confiar que esse Deus é onipotente, tem prazer em mudar toda e qualquer situação na vida dos que amam e dos que confiam nele. Só consegue confiar completamente em Deus quem o ama. E é por isso que nós temos que falar com o comandante em oração. Nós temos que saber que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele sempre está disponível para nos atender. Sempre que nós pedimos que Ele nos dê força para fazer o que é certo e agradável a Ele. Nós precisamos, queridos, pedir força para fazer sempre o que é certo e o que agrada a Ele. E isto só vai ser possível quando nós confiar completamente nele, quando nós estiver disposto a nunca negociar princípios bíblicos, quando a gente estiver sempre disposto a aplicar cada instrução bíblica na nossa vida, mesmo que para todo mundo pareça um grande absurdo. Não abre exceção, queridos. Abrir exceção na luta contra o mal é abrir as porteiras para que o inimigo entre e nos enfraqueça. E a gente perca a guerra. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.